Conversa comigo, viu? Pessoal, vamos lá, mais uma aula nossa, ok? A gente vai, então, hoje para a nossa segunda aula da Lei 869 de 52. Lei essa que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, ok? Então, vamos lá. Eu sou a Lília Mendonça. Aula 2. A respeito da Lei 869 de 52. O Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. Só na última aula, então, a gente conversava sobre, a gente pontuou aí, o estatuto, falamos do que seria esse estatuto, a diferença que esse é o estatuto dos servidores civis e não dos servidores militares, que há a diferença, ok? E isso veio quando toda aquela pessoa que ocupasse um cargo efetivo dentro do poder público estadual estaria vinculado a 869, ok? Desde que previsto este como o estatuto deles. Então, pessoal, a gente viu aí na última aula as formas de provimento e as formas de vacância, ok? Expliquei cada uma delas aí para vocês. Só para a gente relembrar, formas de provimento, formas de preenchimento do cargo público, enquanto vacância é quando a desocupação desse cargo público, ele se ficou vazio por algum motivo. Motivos esses que a gente estudou na última aula. Então, agora a gente passa para um próximo assunto, que é a parte de concurso da nomeação, que é uma forma de provimento. A gente vai ver o estágio probatório, nós vamos falar dos concursos, vamos falar também da posse. E uma das principais diferenças aqui é nomeação para posse. Como efetivamente isso vai ocorrer. Então é isso que a gente vai ver na aula de hoje, ok, pessoal? Então vamos lá, vamos dar início aí, falando agora de nomeação, ok, pessoal? Vamos lá, então, nomeação. Nomeação no artigo 14. Está lá no artigo 14. Artigo 14 da lei. Antes de começar a falar o que diz o artigo 14 da lei, pessoal, eu só quero que vocês entendam, isso daqui é primordial para que entenda a nomeação. O que a gente precisa saber de essencial aqui em relação à nomeação? Quem vem primeiro, nomeação ou posse? Passei num concurso, fui aprovada dentro do número de vagas, tinham 10 vagas, eu fui aprovada em 8º, ou seja, eu fui aprovada e classificada. A aprovação, quem obtém o número exigido de pontos é aprovado, contudo não é classificado. Classificado é aquela pessoa que obtém a pontuação dentro do número de vagas. Então, se só tem uma vaga, se ficou em segundo lugar, você foi aprovado, contudo você não foi classificado, ok? Então, o que ocorre aqui, pessoal? Nomeação. Fui aprovado e classificado num concurso público. Quem vem primeiro? Posse ou nomeação? Então, é isso só para diferenciar que a gente vai colocar aqui agora. A nomeação, que é aquele preenchimento do cargo, vem primeiro. Tá? A nomeação, e aí é legal falar isso para vocês aí do SAT, que nomeação não preciso mandar cartinha, telegrama na sua casa. Esse já é entendimento do STF. Quando você passa num concurso, a sua obrigação enquanto candidato, segundo o que está disposto no edital, e 90% dos editais falam isso, é dever do candidato buscar pela publicação da sua nomeação. Lília, mas onde é que eu vou publicar? Vou ficar folheando o Estado de Minas? Obviamente que não. Isso sai onde, Lília? No Diário Oficial, no Jornal Oficial do Governo, ok? Então, no Diário Oficial é publicado a nomeação de todos os aprovados, ok? Lília, não vai chamar de uma vez só. São 50 vagas. Então, eles nomeiam, isso de acordo com o interesse da administração pública, nomeia-se 25. Não nomeia o restante. Depois de um ano, concurso com validade de 2 anos, depois de um ano, eles nomeiam mais 25 restantes, ok?
Lilian, acabou as vagas no edital. Chama-se os excedentes. Não tem problema, pessoal. Mas toda essa convocação, ela se dá com a nomeação. Então, a nomeação é o primeiro ato que vem ser essa publicação para venha para o poder público, ok? Estou te trazendo, estou te chamando. Esse é o primeiro passo. Desse primeiro passo, e aí deixa eu pegar o pincel de outra cor para você poder acompanhar comigo aqui. Desse primeiro passo, a nomeação, daqui a pouco vocês vão ver comigo que existem prazos para isso. Depois de nomear, eu lhe concedo o prazo de 30 dias. Então, o prazo de 30 dias. Eu nomeio, eu te notifico, eu falo, criatura, venha para o poder público, ok? Você foi aprovado, você merece, tudo que você quis na vida você vai conseguir agora. Venha. Isso se dá pelo ato de que? Nomeação. Então, eu te dou o prazo de 30 dias para você poder assumir, para você poder vir ocupar. Ocupar de que forma? Pela posse. É o que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, a posse, Lilian, e já adiantando o assunto, o que é a posse? Posse é a entrada de efetivo exercício. A posse, então, é a entrada em efetivo exercício. Primeiro eu nomeio, eu publico para você tomar ciência, providenciar todos os documentos e exame, para depois poder, se estiver tudo de acordo, tomar posse, ok? Então, a posse é quando você efetivamente vai entrar, vai começar a trabalhar nesse poder público. A nomeação é só a publicação desse ato que você vai vir ocupar, mas você efetivamente ocupa com aquilo que a gente chama de posse, ok? Então, no primeiro momento, eu só preciso que você saiba que nomeação ocorre primeiro para posteriormente ocorrer quem? A posse, ok? Então, o primeiro passo, nomeia-se para que depois toma posse, legal? Nomeação, uma das formas de provimento, um provimento para ocupação de cargo. A ocupação se dará efetivamente como? Com a posse, que é a entrada em efetivo exercício, ok, pessoal? Daqui a pouco, depois que eu explicar como é que ocorre a nomeação, tá? Eu vou te explicar que esse prazo de 30 dias, e aí faço um asterisco aqui agora, para a gente não esquecer e lembrar isso daqui a pouco, esse prazo de 30 dias, ele pode ser prorrogado. Ok? Só que esse prazo de 30 dias, quando ele for prorrogado, isso é aqui para a gente uma exceção à regra, ok? Essa prorrogação, então, é a exceção à regra. A regra é, da nomeação, eu tenho 30 dias para tomar posse. Exceção, podendo ser prorrogado. A exceção, daqui a pouco, a gente já estuda isso, tá, pessoal? Vamos ver, então, todas as formas de nomeação aí que tem na lei, ok? Lá no artigo 14 da lei. As nomeações serão feitas em caráter efetivo, em comissão, substituição e impedimento legal. Pessoal, são as três formas, então, que se dará o quê? A nomeação. A nomeação ela é necessária para quê, Lilian? Olha só, pessoal, vamos ver se vocês entendem toda a sistemática. Não preocupa agora, você que está aí no site me acompanhando, e ficar copiando o que eu escrevo aqui, tá? Até porque a aula é gravada, você pode ver isso depois, legal? O que eu preciso que você entenda é a sistemática. Uma vez que você entenda a sistemática, você entenderá todo o processo administrativo. Entendendo todo o processo administrativo, fica muito mais fácil para na hora da prova você conseguir lembrar aqui, tá? Então, vamos só entender a estrutura, como funciona. Funciona da seguinte forma. Um belo dia você acordou e falou, vou estudar. Estudou feito um maluco. Conseguiu ir no dia da prova, fez, pronto, passou no concurso. Ficou em primeiro colocado, fez festa, deu um churrascão e, claro, você me convidou. E a gente comemorou esse momento. Depois de 6 meses de homologação desse concurso, te nomearam. A nomeação, então, e falaram,
O Alan, vem ocupar esse cargo público, ok? O Alan nem está aqui, eu já estou falando o nome dele. É o primeiro nome que veio na minha cabeça, tá? Então, o Alan, venha ocupar esse cargo público. Então, ele vem, ele tomou ciência, acompanhou quem? O Diário Oficial e tomou ciência naquele momento de que ele podia ocupar aquele cargo público. Ele teria o prazo de 30 dias para tomar todas as providências necessárias, providenciar todos os documentos, porque a administração pública iria marcar uma data para que ele tomasse posse, ok? Quando dá posse, ele entraria em efetivo exercício. Só que quando eu falo que as nomeações serão em caráter efetivo quando? Nos cargos de o quê? Cargos de carreira. Ok? Então faz um concurso para agente penitenciário. Todos os agentes... É um cargo de carreira? É? Você tem escalonamento. Nível 1, nível 2, nível 3. Ok? Então todos aqueles ali que forem de mesma carreira precisam tomar posse, precisam ser nomeados e para depois tomarem posse para entrar em efetivo exercício. Você, quando passar nesse concurso de agente, você primeiro o quê? Será nomeado, será notificado, tomará ciência que você está sendo convocado para assumir um cargo público. E só assumirá efetivamente quando dá posse, ok, pessoal? Então, cargos de carreira. Só que será que somente os cargos de carreira que eu terei a nomeação? Não, também para os cargos isolado. Que, assim, em lei, entender ser necessário. Ok, pessoal? Então, o cargo isolado, que, assim, em lei, se entender que deva ser provido. Ok? Depois de caráter efetivo, aí, os cargos de carreira e cargos isolados. Presta muita atenção quando eu falo em caráter efetivo. Caráter efetivo, então, é você. Você que está estudando para o concurso público, ok? Que está passando por um concurso de provas ou de provas de títulos, que está se preparando, que está aí na busca por a tão sonhada estabilidade, que a gente vai estudar, inclusive, tá? Que a gente viu lá do artigo 41 da Constituição, matéria já estudada, tá? Por isso que eu falo em caráter efetivo. Caráter efetivo sempre os cargos de carreira e cargo isolado. Contudo, pessoal, eu também devo fazer nomeação para os cargos em comissão. Quem quer mesmo cargo em comissão? A gente já estudou isso. Cargo em comissão, aquele de livre nomeação e livre exoneração, tá? Eu posso chamar um amigo meu e falar, vem ser meu assessor. E ele vem ser meu assessor, nomeio ele naquele momento. Só que ele teve uma conduta que eu não gostei. Ele fica muito de fofoca lá no trabalho, fala demais, a produção não está o que eu esperei. Então, com uma semana de trabalho, se eu percebi que o trabalho dele não é legal, eu posso o quê? Exonerá-lo. Ele entrou na administração pública por meio de concurso? De forma alguma. Ele entrou o quê? Por uma confiança que eu tinha nele. Ou seja, ele veio, da mesma forma que ele veio, só por uma livre nomeação, eu escolhi de forma aleatória, eu quis ele, então foi ele não passou por nenhum tipo de seleção, nenhum tipo de prova, trouxe ele para a administração pública. Da mesma forma, eu posso o quê? Tirá-lo dessa administração pública. Então, esse é o cargo em comissão. No cargo em comissão, eu também devo fazer quem? A nomeação, ok? Só para avisar, olha, ele está entrando. Da mesma forma que quando ele sair, essa saída também deverá o quê? Ser publicada, tá? E essa entrada se dará com o quê? Com a nomeação, ok, pessoal? Então, a gente tem caráter efetivo, os cargos de carreira e os cargos isolados. Em comissão, quando se tratar de cargo isolado, em virtude de lei. Por que em cargo isolado, pessoal? É a historinha agora do assessor que eu contei para vocês, ok? Livre nomeação e livre exoneração. Eles não são servidores de carreira, eles não são servidores efetivos, eles estão ali de forma precária, ok? De forma precária, temporária. Por quê? Porque eu coloquei... No momento que eu cismar e quiser tirar, eu posso. Livre nomeação e livre exoneração, ok? Então, em comissão, cargo isolado. O
Inciso terceiro, pessoal, que a gente tem aqui, o inciso terceiro foi revogado na lei, ok? Então, por isso, a gente não vê o inciso terceiro, a gente vai direto para o inciso quarto. O inciso quarto, substituição no impedimento legal ou temporário, ok? Substituição no impedimento legal ou temporário, ou seja, quando se for realizar por um motivo de substituição de outro servidor, porque ele tinha um impedimento legal, ou ainda que esse impedimento fosse temporário, ok? Eu daria essa substituição de um servidor para outro, teria que ocorrer também por meio de nomeação. Essa substituição deveria ocorrer por meio de nomeação, ok, pessoal? Essa substituição que eu falo, seria, por exemplo, por um cargo em comissão? Não, só poderiam ser de cargos efetivos ou cargos isolados. Ok, pessoal? Então, quando da nomeação para substituição no impedimento legal ou temporário, ok? Será dada por cargos efetivos ou cargos isolados, ok? Sim, pessoal. Vamos prosseguir, então. A gente sabe que a nomeação ela se dará caráter efetivo para cargos de carreira e cargo isolado no que a lei dispuser. Em comissão, quando se tratar de cargo isolado, aquele cargo que é de livre nomeação e livre exoneração. E em substituição no impedimento legal ou temporário, para os cargos efetivos e isolados, ok? Que assim a lei da mesma forma dispuser. Vamos prosseguir então, pessoal. Deixa eu só tomar minha água aqui. A gente fala demais, ok? Vamos lá para a gente dar continuidade aí. Vou apagar aqui para a gente poder continuar. Pessoal, para dar continuidade aqui, só mais um assunto aqui, vou colocar para vocês ainda, dando continuidade aqui, é o artigo 15. A vedação que a lei me traz, ok? O que é entendimento? E aí isso é legal, vamos lá, tem uma conversa bacana, uma fofoca, papo de bastidores com você, colega. O que eu tenho para te trazer? É o seguinte, entendimento do STF já, tá? No artigo 15 traz para mim e diz o seguinte: é vedada a nomeação de candidato habilitado após o prazo de validade do concurso. Legal? É isso que traz o texto do artigo 15. Só que, deixa eu só pegar a lei e vou ler a lei com você. Olha aqui. É vedada a nomeação de candidato habilitado em concurso após a expiração do prazo de sua validade. É o que a gente tinha conversado. Então, é vedado. Vedação, proibição. É vedado, ok? Eu não posso nomear candidato após o prazo de validade do concurso. Legal? O concurso tinha 2 anos, foi prorrogado por mais 2, ou seja, tinham 4 anos ali. Acabou esses 4 anos, eu não posso chamar ninguém. Lilian, mas ele foi aprovado. Ainda que tenha sido aprovado. Lilian, mas ele foi aprovado dentro do número de vagas. Não posso. O que é o entendimento? Qual que é a fofoca do bastidores? Qual que é o entendimento aqui? O entendimento é o seguinte: se você, agente penitenciário, passar dentro do número de vagas para a sua região, o concurso de 2 anos prorrogável por mais 2, concurso de 1 ano prorrogável por mais 1, é aquilo que a gente aprendeu lá no artigo 37, tá? Prazo de validade do concurso. O concurso tem validade? Obviamente que sim, a gente já aprendeu isso, tá? Até 2 anos, prorrogável por igual período. Então, se eu dou 2 anos para o concurso, ele é prorrogável por mais 2. Se o concurso é de 1 ano, ele é prorrogável por até mais 1 ano. É isso, a gente viu, igual período. 1 ano, prorrogável por mais 1. 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. 6 meses, prorrogável por mais 6 meses. Ok? Até aí não tem problema, porque você já aprendeu. Qual que é o entendimento da STF, então? Você passou para agente penitenciário seu concurso de 1 ano. Dentro desse 1 ano, você não foi chamado. Eram 20 vagas. Você ficou em 15º lugar. Tá? Eram 20 vagas, você ficou em 15º lugar. Concurso de 1 ano. Não te chamou no prazo de 1 ano. Prorrogou por mais 1 ano. Igual período. Prorrogou por mais 1 ano. Nesse mais 1 ano, também não te nomearam.
Não é a forma de você vir para o cargo público, não é a nomeação, tá? Não te nomearam para você vir preencher esse cargo público. Mas no edital colocaram que 20 vagas. Eu, administração pública, estou colocando aqui que existem 20 vagas e eu te quero ocupando essas 20 vagas. Você passou em 15º. Passou 1 ano, passou 2 anos, o prazo de validade do concurso expirou. Você que não é bobo, que não é nada. Antes de terminar esse prazo, e tem que ser antes, tá, pessoal? Por quê? Porque o estatuto fala que se terminou o prazo de validade, bom, você comeu mosca, não tem como. Se você viu que não te nomeou, está faltando 1 dia para terminar o concurso, você já tem que ter procurado um advogado, tá? Para quê? Para ele impetrar um mandado de segurança. Por quê, Lilian? Porque mandado de segurança é remédio constitucional, tá, pessoal? Não vou entrar nisso, que é matéria de direito constitucional. Eis que o STF já entende, pessoal, isso já é entendimento do STF, que se você passou e foi aprovado e classificado, não basta só a aprovação, você tem que estar dentro do número de vagas. Se você está dentro do número de vagas, você tem direito, tá, a ser nomeado. Por quê? Porque a administração pública falou que precisava de 20 e ela só nomeou 10. Então, aqueles 10 restantes, eles têm direito de serem nomeados, ok? Esse é o entendimento do STF. Só que você tem que mostrar que você não está inerte, que você esqueceu do concurso. Você estava ali. Antes do concurso expirar, você entrou com a medida que era aplicável, cabível, ok? Para exigir a sua nomeação, ok? Contudo, expirando o prazo de validade desse concurso, nenhum candidato poderá ser nomeado, salvo aqueles que procurarem a via judicial para poderem, percebendo que não serão nomeados, ok? Poderão ingressar. Ô Lilian, eu passei em 21º, eu posso? É muito controverso. Você não está dentro do número de vagas, logo a administração pública não tem o dever de te nomear, ok? A maior certeza que o STF hoje dá e que já tem entendimento, ainda não é simulado, tá? Mas que tem entendimento quem passou dentro do número de vagas, ok? Tem esse direito de ser nomeado, ok, pessoal? Até procurar um número, se tem alguma súmula nesse sentido. Mas até pouco tempo atrás não havia, tá, pessoal? Então, o que a gente precisa saber? A gente só precisa saber que passou, expirou, terminou o prazo de validade de concurso, nenhum candidato poderá ser nomeado. Contudo, se você ficar dentro do número de vagas, não espera o concurso terminar para você poder exigir, tá, que você seja nomeado. Não, já procura um advogado antes do prazo final para poder impetrar um mandado de segurança para que você ocupe aquela sua vaga. Isso só vale para aprovados e classificados dentro do número de vagas. Aprovados simplesmente não, ok, pessoal? Por isso que, aí o que todos os órgãos passaram a fazer? Para não ter esse dever de nomear, cadastro de reserva. Por quê? Porque eu posso fazer um concurso, não nomear ninguém, e não ter a obrigatoriedade de ter que nomear ninguém. Porque eu só fiz um cadastro de reserva, eu chamo de acordo com a minha vontade. Aí o STF tem entendido que, opa, mas isso também é desleal com um cara que fica no cursinho, estudando, que faz o concurso, sua profissão, ok? Que está lá se esforçando, famílias acreditando e apostando naquele sucesso, para simplesmente você botar cadastro de reserva, o cara ficar em primeiro lugar e poder nunca ser chamado. Então, não. Então, o STF entendeu que, pelo menos uma vaga, o edital tem que colocar. Não pode agora os editais serem somente para cadastro de reserva. Pelo menos uma vaga deverá conter. Ok, pessoal? Então, vamos passar agora para dos concursos. Dos concursos. Dos concursos está no artigo 16 ao 19. Artigo 16 ao 19 da Lei 869, ok, pessoal? Pessoal, o que a gente vai precisar saber aqui? Concurso, você já aprendeu comigo muita coisa lá no artigo. Eu chutei o negócio aqui, ó, a tampa da caneta. Vamos lá. Pessoal, o que você já aprendeu do concurso comigo?
Você já aprendeu muita coisa. Porque se você falar que não aprendeu, vocês estão enfiando a faca e arrancando ela devagarinho. Vocês estão pior do que a moça lá da IOC, tá? Que picou em picadinho, tá? Então não me pica em picadinho, não. Mostra que você me orgulho e me ensina tudo que você sabe, tá? Vamos lá, só pra gente relembrar. Dos concursos. Você já aprendeu que dos concursos, os concursos serão de o quê? Tô dando tempo pra você pensar. De provas ou de provas e títulos, ok? Então você já aprendeu que os concursos, eles são de provas ou de provas e títulos. A gente já estudou isso lá no artigo 37 da Constituição, ok? Então, dos concursos, a gente já aprendeu lá no artigo 37 da Constituição que eles são de provas ou de provas e títulos, ok? A investidura em forma de caráter efetivo dentro da administração pública, eu vou fazer melhor. Vou tirar esse caráter efetivo aqui e vou traduzir isso para você. A investidura, a ocupação em cargo efetivo, como ela se dará? Só tem uma forma de eu entrar só tem uma maneira de eu entrar dentro da administração pública de uma forma efetiva. Para que eu seja efetivo, só existe uma forma. Que forma que é essa? Mediante concurso. Não tem outro jeito. Lilian, pai do meu amigo, tem um super cargo, ele é efetivo, ele vai nomear. Se ele vai te nomear, colega, não é porque você é bonitinho, não. É porque é em caráter o quê? Precário, de livre nomeação e livre exoneração. Você vai ter um cargo em comissão, mas jamais um cargo de caráter efetivo, tá? Então, olha aí, a investidura em cargo de caráter efetivo, ela se ocorrerá como? Somente mediante quem? Concurso. Somente, então, mediante concurso, ok? É isso que traz o artigo 16 para a gente. Não, você diz no cargo, hein? Cargo em comissão. Só se eu te mandar embora. Tá? Então, assim, eu te nomeei. Se eu te mando embora. Tá? Eu tenho poder para te nomear e para te exonerar. Da mesma hora, aqui, gostei de você, vem trabalhar para mim? Aí você vem. Eu te coloco para trabalhar para mim. Tá? Só que aí você deu em cima da minha filha. Eu fiquei muito puta com aquilo. Você deu em cima dela. O que eu faço com você? Um beijo e um abraço. Tchau, rua, te exonero no mesmo dia. Você não tem nenhum vínculo com a administração pública, a não ser o que eu te coloquei ali. Eu tenho poder para nomear e para exonerar. Quem faz isso? Cargo de alto escalão. Só cargo de alto escalão. Tá? Eu, por exemplo, advogada no Estado, eu não posso te nomear, eu não tenho poder para isso. Mas um juiz tem, um desembargador tem, um procurador-geral tem. Entende? Não é todo mundo. Um professor do Estado, ele tem poder para nomear alguém? Ninguém. Então, são alguns cargos que têm poder para nomear em caráter cargo de comissão. Tá? Nada. Vamos lá, então. Pessoal, então esse é o primeiro momento, tá? Esse é o artigo 16. O artigo 16 diz o seguinte: a primeira investidura em cargo de carreira e em outros que a lei determinar, efetuar-se mediante concurso precedido da inspeção de saúde, tá? Então, a investidura em cargo de caráter efetivo, ela é mediante concurso. Além disso, diz o artigo 16, tá? A primeira investidura em cargo de carreira. Se é cargo de carreira, ele é um cargo efetivo, obviamente. Não faça confusão, tá, pessoal? Porque se é um cargo de carreira, ou seja, que você vai se escalonar em níveis, ok? A gente, obviamente, estará falando em quê? A gente estará falando em cargo efetivo. Legal? Porque você tem a progressão na carreira, tá, pessoal? Vamos continuar aí. Depois a gente tem o parágrafo único. Os concursos serão de provas e subsidiariamente de títulos. A Constituição diz provas ou de provas e títulos. O Estatuto diz de provas ou. E aí eu vou fazer um parâmetro, tá? O de preto é aquilo que diz a Constituição Federal de 88.
O de azul, de provas ou subsidiariamente. De títulos. Isso é o que diz a Lei 869 de 52. Ok? E Lilian, ferrou! E se caísse na prova? Eu falo que o concurso é um concurso de provas ou de provas de títulos, ou eu falo que ele é um concurso de provas e subsidiariamente de título? Olha para a cara da loura e entende. O negócio é o seguinte, a Lei 869, vou até colocar em vermelho para destacar, ela é de que ano? 1952. Em 1952 existia a Constituição? Existia. Mas seria a Constituição que está em vigência? Obviamente que não. Não é a Constituição em vigência hoje que nós temos, ok? Por quê? Porque a Constituição vigente hoje é a Constituição de 1988. Salvo me engano, a Constituição aqui de 52 era a Constituição de 1946, tá? Era a Constituição aqui de 1946. Hoje, a vigente é a de 1988, ok? A nossa Constituição, e aí só explicando aqui rapidamente, a gente tem, e aí eu não vou entrar muito a fundo no direito, não, porque nem precisa, mas a gente tem o que a gente chama de hierarquia de normas. Por que eu não posso falar em hierarquias de leis? E se você falar isso, novamente você está enfiando a faca e tirando devagarinho, tá? Devagarinho. Por quê? Lei, uma nunca é mais importante que a outra. Eu não tenho uma lei melhor que a outra. Eu não tenho uma lei que vale mais que a outra. A lei, elas estão o quê? Equiparadas. Elas têm cada uma o seu valor em determinado assunto. Cada lei é para determinado assunto. E elas estão o quê? Em equiparação. Legal? O que eu tenho aqui quando eu fiz essa pirâmide, para você entender, vou fazer até pirâmide para baixo para você não confundir com o nosso assunto. O que eu tenho aqui é uma hierarquia de normas. Isso é bonito demais. Isso é bonito demais. Presta atenção porque o negócio é lindo. É lindo demais, tá? Vamos lá. Aqui, quem está no topo da pirâmide, quando eu falo hierarquia de normas, são todas aquilo que a gente entende como normas. A norma mais valiosa que a gente tem no Brasil hoje, eu vou te deixar falar aí. Quer ver? Cameraman. Cameraman? Como é que é seu nome? Eu esqueci. O Marcos. O Marcos, ele tem uma cara de intelectual que vocês não têm ideia, tá? O Marcos. O Marcos, vamos lá. Sendo que nunca fez direito, me conta aí. Quem que você acha que está aqui em cima, Marcos? Quem que você acha que manda no seu país? Aquilo que a gente tem ó, de norma. Norma. Estou falando de lei não, tá? O que você acha que é aquilo que, assim, que todo cidadão brasileiro tem que seguir? Quase lá. Quase lá. Quase lá. A Constituição Federal. O que eu tenho hoje de norma superior é a Constituição Federal. É aquilo que a gente chama de Carta Magna. Tá? É aquilo que a gente chama de Carta Magna. Ou seja, no topo da pirâmide de normas, a norma mais valiosa que a gente tem, Constituição Federal de 88. Tá? Depois da Constituição de 88, vem as leis. Todas as leis. Elas estão aqui, ó, em pé de igualdade. Ah, Lili, tem a lei lá de 91. Tá? A lei da Seguridade Social, 8.213. E agora eu tenho uma lei de 2012. Qual que é a mais importante? Tem a lei 11.977, que é a lei do programa Minha Casa Minha Vida. A lei do programa Minha Casa Minha Vida, 11.977, de 2009, ela é mais importante que a lei da Seguridade Social, que é a lei 8.213, de 91? Pergunta a você. Claro que não, são assuntos diferentes. Uma trata do Minha Casa Minha Vida, regularização fundiária. A outra trata de Seguridade Social, Saúde, Assistência e Previdência. Assuntos completamente distintos. Como é que eu vou, então, hierarquizar normas? Não tem como, são assuntos distintos. Hierarquizar leis, não tem como, são assuntos distintos. Então, leis, nunca haverá uma superior à outra. Norma haverá. Constituição é superior às leis, que daqui a pouco vocês vão ver quem está aqui embaixo, tá? Agora, leis
São assuntos diferentes. Se são assuntos diferentes, não dá para eu dizer que uma é melhor que a outra, que uma é superior à outra, tá? Então, todas as leis do ordenamento jurídico, elas estão na parte do meio da nossa pirâmide de normas. Depois aqui embaixo, quem vai estar aqui embaixo, Lilian? Aqui embaixo vão estar as portarias, decretos, e por aí vai. Todas as outras normas entrariam aqui, tá, pessoal? Então, olha aqui, eu tenho hierarquia de normas. Eu não tenho, nunca terei hierarquia de leis. Isso daqui não existe. Eu jamais poderei ter hierarquia de leis, porque as leis, cada uma trata de um assunto determinado, ok? E quando... Olha, Lilian, mas uma lei veio mais... O mesmo assunto, mas ela é mais nova que o outro. Se ela não está complementando, ok? Ela irá revogar. Ok? Então, aquela mais antiga deixa de existir para essa nova existir, legal? Mas eu jamais falo de hierarquia de leis. Eu tenho hierarquia de normas. Tudo isso daqui não é norma que nós, cidadãos, não seguimos? Sobre determinados assuntos? Então, a Constituição é aquela que manda sobre todos os assuntos. Lei para cada um dos assuntos. E depois, as medidas hierarquicamente inferiores, tá? Quando se trata de normas, que são as portarias, os decretos e por aí vai, tá, pessoal? Então, isso daqui é hierarquia de normas. Por que eu estou falando em hierarquia de normas? Para poder falar do concurso, ok? Estou falando disso exatamente por quê? Porque eu falo que os concursos serão subsidiariamente. E aí, quando cai na sua prova, utiliza o subsidiariamente ou utiliza aquilo que preceitou a Constituição Federal? Agora, por isso que eu falei dessa hierarquia de normas, para você entender aqui em cima. Por quê? A lei que a gente está estudando, o Estatuto, ela é de 52, correto? A Constituição é de 88. Você vai seguir o que na sua prova? Você vai seguir isso daqui. Os concursos serão de provas ou de provas e títulos, tá? Porque na hierarquia de normas, quem manda? A Constituição Federal. Então, concurso é de provas ou de provas e títulos. Só toma um pouquinho de cuidado por um fator, pessoal. Qual fator? Se o enunciado da questão na sua prova vier, de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, Lei 869 de 1952, o concurso serão de provas e subsidiariamente de títulos. Isso marcando verdadeiro ou falso. Obviamente, você sabe que isso será verdadeiro. Por quê? Porque o enunciado da questão já te perguntou de acordo com a 869. Então, ele quer saber o que está escrito na 869. Se você tem conhecimento da Lei 869, ok? Mas se nada te perguntar de Lei 869, se simplesmente te falar assim, os concursos serão de provas ou de provas e títulos, sendo que subsidiariamente de títulos. Não, risca esse subsidiariamente, não precisa dele. Por quê? Porque você sabe que na hierarquia de normas é a Constituição que manda, Constituição mandando, você tem o quê? O concurso hoje no Brasil são de provas ou de provas e títulos. Porque é isso que a nossa Carta Magna, a norma superior, determina, tá? Lá no artigo 37, os concursos serão de provas ou de provas e títulos. Então, subsidiariamente, é só se cair no enunciado perguntando, de acordo com 869, regra, aí que entra agora, a regra é essa. A exceção vai ser da lei o quê? 869, ok? Só se o enunciado cobrar a lei 869. Se não cobrar, para todos os efeitos, o concurso é de provas ou de provas e títulos. Ok, pessoal? Vamos dar continuidade, então. Vamos continuar aí. Como assim? Não, tô adorando. Tô adorando, pode gravar, sei lá, faz do jeito que você quiser aí, tiver bom, pode fazer. Pessoal, vamos continuar então, e a gente vai falar agora de um critério que muita gente me pergunta. E você vai saber responder agora também, tá? Que critério que é esse, Lilian? Idade. Idade. Ô, Lilian, pode limitar a idade no edital? E agora?
Pode. Por quê? Olha o que preceitua o artigo 17 da lei. Os limites de idade para inscrição em concurso e o prazo de validade destes serão fixados de acordo com a natureza das atribuições de carreira ou de cargo, nas conformidades da lei e regulamentos de instruções respectivas, quando for o caso. Olha aqui, pessoal. Critérios de idade, a gente deve observar o quê? As atribuições do cargo. Por isso que pode restringir aí a idade. Olha lá, limites de idade para inscrição em concurso e o prazo de validade destes serão fixados de acordo com a natureza das atribuições do cargo ou carreira. Tá? Por quê? Imagina uma pessoa de 60 anos, ok? Querendo ingressar num concurso para a gente e numa rebelião tenha que fugir. Pode, porque o edital do concurso de agente não limitou a idade. O edital de agente não limitou. Mas, concurso, por exemplo, para a polícia, numa fuga eles têm que ir correr atrás dos bandidos e aí uma pessoa ficou ofegante. Tá? E por isso que você, como agente, vai ter uma prova agora, depois de resistência física, tá? Você vai ter essa prova de resistência física. Exatamente para quê? No caso de uma rebelião, para ver se você consegue, porque não é só idade, não. Até essa aptidão física também, por isso que você tem a prova aí de aptidão física. Por quê? Para ver se você tem preparo para estar nas atribuições do cargo ou carreira que você escolheu. Nesse caso, as atribuições da carreira de agente penitenciário, legal? Então, por isso que a gente fala em idade, ela pode ser fixada. Pode, para quê? Respeitar as atribuições do cargo, tá? Para não colocar tanto esse servidor em risco, aquele candidato no concurso em risco, quanto a administração pública, por ter colocado uma pessoa que efetivamente não poderia exercer as atribuições do cargo. Vamos falar em português claro? É a mesma coisa de eu colocar, tá? Um cara que fez biologia para vir aqui dar aula de direito para vocês. Tem condições? A atribuição do advogado, do professor de direito, é a mesma que o biólogo? Matérias totalmente diferentes, tanto quando você faz vestibular, uma é área de humanas e outra áreas biológicas, tá, pessoal? Então é muito complexo isso daí, jamais poderia ocorrer, tá? Alguém com uma formação diferente da minha, de advogado, do direito, para dar uma aula para vocês de direito administrativo. Por quê? Porque para atribuições do meu cargo, um biólogo não tem condições. Ele não sabe essas questões de direito como uma pessoa que estudou para isso. Da mesma forma que a pessoa do direito jamais poderá dar uma aula de biologia, porque as atribuições do cargo de biólogo eu não tenho. Percebe? Então é isso que a gente está falando. Quando limita a idade, é exatamente para as atribuições do cargo. O cargo exige uma aptidão física que uma pessoa talvez mais velha não teria. Um cargo exige uma aptidão física que às vezes um menino de 20 anos não teria, tá? Então por isso a gente observa os critérios de idade. O Estatuto diz que as atribuições para cargo e carreira deverão ser observadas em relação à idade, ok? Vamos passar aí, pessoal. O artigo 18 diz o seguinte: não ficarão sujeitos a limites de idade para inscrição em concurso e nomeação os ocupantes de cargos efetivos ou funções públicas estaduais. Por quê? Cargos efetivos. São pessoas que já estão de forma efetiva dentro do serviço público, ok? Então, para elas, não precisará observar os critérios de limite de idade. Por quê, Lilian? Porque ela pode ficar dentro do poder público até os 70 anos de idade. Naquilo que a gente aprendeu lá no artigo 40, que se tratava de aposentadoria compulsória, ok? A aposentadoria compulsória é aquela que chegou aos 70 anos, você irá se aposentar, ok? Então, quando a pessoa já tem um cargo efetivo no Estado, legal, ele poderá o quê? Continuar aqui, tá? Sem limite de idade. Por quê? Porque ele já entrou sem esse critério. Então, ele não precisará observar os critérios de limite de idade. Ok, pessoal? Por fim, o artigo 19. Os concursos deverão realizar-se dentro dos 6 meses seguintes ao encerramento das respectivas inscrições. Parágrafo único. Realizado o concurso, será expedido pelo órgão competente o certificado de habilitação. Pessoal, como é que é isso? E aqui vamos esgotar esse assunto, tá?
fala-se o seguinte, das inscrições, eu tenho prazo de 6 meses para poder o quê? Realização do concurso. Então, das inscrições, eu tenho... Colega, você pode dar uma abaixada aí para o pessoal aqui, tá? Eu tenho 6 meses, para a realização do concurso, ok? Então, das inscrições, eu tenho prazo de 6 meses para o quê? Para a realização do concurso, ok? Ao encerramento das inscrições... Ao encerramento das inscrições, eu tenho prazo de 6 meses para a realização do concurso. Entendido, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Ok, pessoal? Então, vamos lá, tá? Próximo assunto que nós temos. Esse é bacana demais, demais, demais. Olha a minha cara de loucura, tá? Muito bom, muito bom. Se você está dormindo, acorda. Joga água fria na cabeça, tá? Dá um cutucão no seu colega do lado se ele estiver dormindo aí, porque agora o assunto é muito, 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 muito importante. Vamos lá, estágio probatório. Peraí, vamos lá. Percebe que eu empolguei? Eu empolguei, tá? Então agora você vai estirar o máximo de mim, ok? Empolguei, empolguei, empolguei. Vamos lá. Estágio probatório. Esse é legal demais. Fala sério, gente. Fala sério. Você que está estudando. Esse assunto é bom demais. A 869, ela é boa demais. Melhor ainda, quando você passar no concurso, puder usufruir dela. É muito melhor. Então, estuda agora, para daqui a pouco você estar curtindo isso. Ter seu Réveillon tranquilão, tá? Vamos lá, pessoal. Esforça agora. Estágio probatório. Eu vou fazer uma coisa aqui no quadro, você vai achar que eu estou louca, mas eu não estou. Estágio probatório. Prazo. 3 anos. A professora está louca, na apostila está escrito 2 anos, na lei está escrito 2 anos, por que ela colocou 3, meu Deus? Essa professora é alucinada, só podia ser loura. Eu falei que só podia ser loura. Não é isso não. Agora vamos falar sério, tá, pessoal? Por quê? Seguinte, por que eu coloquei aqui que o prazo é 3 anos? O prazo é de 3 anos, de acordo com a Constituição Federal de 88 e de acordo com toda a nossa doutrina, ensinamentos, STF, tá? Para o STF, para a Constituição Federal, o prazo é de 3 anos. Contudo, na Lei 869, diz que o prazo é de 2 anos desse estágio probatório, ok? A Lei 869 diz que o prazo de estágio probatório, ele é de 2 anos, legal? Que você deverá cumprir requisitos que daqui a pouco eu falo neles, tá? Só que, pessoal, regra geral. A regra geral que eu tenho é que o prazo ele é de 3 anos. A exceção à regra, eu nem poderia chamar de exceção, tá? Mas é só para você entender. A exceção à regra seria a Lei 869, que me diz que é 2 anos. Lilian, mas me ajuda, porque eu estou ficando louco agora. Se cair isso no concurso, eu falo que o prazo é de 2 ou é de 3 anos? Se cair no concurso, você vai falar que o prazo é de 3 anos. É a regra geral. Entendido? Somente, mais uma vez, se vier o enunciado, você tem muito cuidado com o enunciado, porque essa certamente será uma questão passível de recurso. Se o enunciado vier de acordo com a Lei 869, o prazo do estágio probatório é de 3 anos.
Não, está errado. Por quê? Lília, mas você acabou de falar que o prazo é 3 anos? É, mas eu pedi para você observar quem? O enunciado da questão. Porque se o enunciado te trouxer de acordo com o 869, ele quer saber se você leu o 869. Por quê? Lá no 869 está escrito que o prazo do estágio probatório é de 2 e não de 3. Então tenha muito cuidado com o quê? E aí eu faço um parênteses. Com o enunciado da questão. Tá? E nesse assunto aí, coloca assim que eu coloquei em destaque aí para você, ó, com muitas estrelas do Cruzeiro, tá? Coloca aí no seu caderno, por quê? Porque isso daí, provavelmente, se ele te cobrar, ele vai cobrar com essa pegadinha dos anos. Se não mencionar nada, nem Constituição, nem lei, nem nada, o prazo é a regra, 3 anos. Esse é o prazo em vigência, é isso que vale. Só que a lei é muito antiga, ela é de 52, olha a lei 869, ela é lá de 1952, ok? Ela trazia para a gente o prazo de 2 anos. Se o enunciado da questão vier falando de acordo com a 869, você vai marcar 2. De todas as outras formas, você marcará 3 anos, ok? Vamos lá, pessoal. Então, diz para mim assim, artigo 23 do estágio probatório. Deixa eu colocar aqui em cima para vocês acompanharem. Do artigo 23 em diante. Estágio probatório é o período de 2 anos de efetivo exercício do funcionário nomeado em virtude de concurso e de 5 anos para os demais casos. Pessoal, 2 anos ou 5. Você sabe que isso daqui, ó, não é. Hoje, no Brasil, é o período de 3 anos. Lília, mas eu fui nomeado por cargo de agente, eu não estou só 2 anos. Não, porque a lei é de 52. O que vale é a Constituição. Lembra? Volta lá atrás, no nosso outro quadro da hierarquia de normas. Constituição, leis, portarias e decretos, ok? Então, o que a gente tem que lembrar é a regra geral, 3 anos de acordo com a Constituição. Estágio probatório. Lília, o que é o estágio probatório? Você foi nomeado, tomou posse. Você tem um período de 3 anos para ser avaliado. Avaliado em critérios que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, essa avaliação ela ocorre no período de 3 anos. 3 anos. Nesse período de 3 anos, você estará sendo avaliado. Lili, posterior a esse período de 3 anos, posterior a esse período de 3 anos, você continuará sendo avaliado. Contudo, você já adquiriu estabilidade. Quando você já adquire estabilidade, você não sai do poder público de qualquer forma. Somente por um processo administrativo sendo preservado, contraditório ampla defesa, e uma sentença judicial transitada em julgado. Só dessas 2 formas você sai do poder público depois do estágio probatório. Tá? Fora isso, não. Agora, quando você está no estágio probatório, você foi avaliado inferior a quem daquilo que desejava a administração pública, um beijo e um abraço. Você poderá ser exonerado. Tá? Então, vamos tomar muito cuidado com esse tal de estágio probatório. A regra hoje, dentro do Estado de Minas Gerais, ninguém faz o que manda o Estatuto. Por quê? O Estatuto é antigo, lá de 52. O que a gente faz hoje? A regra da Constituição, tá? Então, ainda que você, agente penitenciário, passe no concurso e o seu estatuto diga que o estágio probatório é só de 2 anos, mentira. O estágio probatório que você deverá cumprir é de 3 anos, ok? O seu estágio probatório, então, deverá ser de 3 anos. Tomando água para a gente continuar. Desculpa, vamos lá. Parágrafo 1º. No período do estágio, apurar-se-ão os seguintes requisitos. Vamos para os requisitos. Vamos lá. Requisitos do estágio probatório. Tá aí, tá? Os requisitos, então, que serão avaliados, tá, pessoal? O Marcos, você dá um close aqui para mim, Marcos, nos requisitos? Os requisitos, então, pessoal, que deverão ser observados em relação ao estágio probatório serão idoneidade moral,
assiduidade, disciplina e eficiência. Isso daqui, pessoal, isso daqui é que eu vou usar como parâmetro para o quê? É que eu vou usar como parâmetro para a avaliação do estágio probatório. Lília, mas o que é isso? Idoneidade moral. O que é idoneidade moral? Se você é uma pessoa de bem, de uma boa fé, de uma boa conduta, se não praticou nenhum crime, se você tem idoneidade moral, se você é uma pessoa respeitável, ok? Então isso é idoneidade moral. Não é uma pessoa que vai contra os princípios da boa-fé, que não é uma pessoa que vai contra o ordenamento jurídico, que não é uma pessoa que vai contra todos os princípios que a gente tem na sociedade, ok? Uma pessoa que tem, então, idoneidade moral. Se você é uma pessoa que preza pela moral, ok? Isso é idoneidade moral. Então, o primeiro requisito que você será avaliado em 100 pontos, você tem que atingir no mínimo 70%. Primeiro requisito de avaliação é a idoneidade moral, ok? Depois, assiduidade. Se você é uma pessoa assídua. O que é uma pessoa assídua, Lilian? Frequente, ok? Vamos lá, frequente. Que não vai ao trabalho de forma esporádica, que não aparece, hoje eu estou tão cansada, sou servidor público mesmo, vou não, estou tão cansado, tá? Oi? Professor, nem aguentar aqueles meninos lá, vou não, tá? Professor do Estado, pode? Obviamente que não, tá, pessoal? Então, aqui, ó, assiduidade é ser assíduo, ser frequente, ok? E não ser esporádico. E não frequentar quando queira e da maneira que queira, ok? Disciplina. Disciplina. Saber ouvir e respeitar ordens. Ser disciplinado, ok? Saber atender aquilo que o seu chefe solicita. E aí, pessoal, é muito engraçado. Isso é um caso concreto, tá? Tinha um servidor lá onde eu trabalho, que a gente virou para ele e falou assim, você pode me fazer um favor? Era tipo um auxiliar. Você pode fazer um favor? Vai lá e tira um xerox disso daqui pra gente, pega uma pasta lá pra gente de um processo e tal. Aí ele virou e falou assim, não sou pago pra isso. Eu não sou pago para isso. Ô, pessoal, isso é uma questão de disciplina, tá? É uma situação, inclusive, não entraria em idoneidade moral, mas é uma conduta de disciplina. Ele não teve a disciplina, ele foi uma pessoa indisciplinada de acordo com o chefe dele. Ele estava recebendo uma ordem de uma hierarquia maior. Não recebe para isso? Vou não. Ô, Lília, faz um processo para mim. Não recebe para isso? Vou fazer não. Deixa aí. Outro faz. Só uma pessoa disciplinada de forma alguma. Tá? Seu chefe falou com você questão de horário. Você é assíduo. Só que você não é pontual. Você não obedece à pontualidade. Seu chefe já falou uma vez, já falou duas, já falou três. Olha a pontualidade. Você está chegando aqui atrasado. Olha. Só que você é indisciplinado. Ele pode falar 300 vezes, você não vai ouvir. Tá? Que bom, olha só, sou funcionário público, nada acontece comigo. Cuidado, você está sendo avaliado, tá? E nessa avaliação pode te prejudicar, porque você estava sendo avaliado em decorrência do estágio probatório, ok? Esse estágio probatório, então, é um momento de o quê? Vou colocar até aqui embaixo dele. Avaliação. Tá? Se eu estivesse, pessoal, se eu estivesse dentro da iniciativa privada, eu falaria que o estágio probatório é o período de teste, tá? Adquire estabilidade. Continua, só que nada poderá ser feito com você. Você não pode sair fora do poder público, tá? Somente aí eles vão ter que abrir um processo administrativo, disciplinar, permitindo que você se defenda do porquê, tá? Mas não pode. Ele vai continuar te cobrando, tá? Porque esse é o dever dele. Se você continuar sem reincidente, tem os critérios da penalidade. Eu vou até falar isso, tem os critérios da penalidade.
Você vai ser penalizado por isso. Pode ser por suspensão, inclusive chegando à demissão. Tá? Então, pode sim. Tá? Pessoal, olha só. Então, disciplina, saber ouvir e respeitar ordens. Tá? Ser uma pessoa disciplinada. Isso não quer dizer que, ao final dos 3 anos, se eu continuar chegando atrasado todo dia, nada vai acontecer. Poderá sim. Daqui a pouco, daqui umas 2 ou 3 aulas, a gente vai aprender sobre as penalidades, tá? Depois, quando a gente vê licença, a gente já vai ver penalidade. As penalidades que poderão ser aplicadas. Será aberto um processo administrativo disciplinar, te permitindo também a ampla defesa contraditória. Que você prove, olha, isso tudo é intriga da oposição. Eu sou um cara pontual, tá aqui meus registros de ponto, tá? Que você comprove que você chega no horário. Então, é te dado uma forma de provar de todos os meios que você não é indisciplinado, tá? Mas, caso for, as penalidades poderão ser, por exemplo, uma advertência, uma suspensão e até uma demissão, tá? Então, existe punição, sim, após o período do estágio probatório. O negócio é que, durante esse período do estágio probatório, é um momento muito frágil, que você será avaliado com a maior eficácia, precisão, tá? Eles vão ser... essa é a palavra que eu queria. Com uma maior severidade. Será uma mais rigorosa essa avaliação. Depois, você será avaliado, mas você já terá estabilidade. Coisa que quem está no estágio probatório não tem. Esse estágio probatório, se fosse na iniciativa privada, aquilo que a gente falava, ele seria considerado como? Ele seria considerado, por exemplo, como o período de teste, tá? Aqueles 90 dias que você tem lá, é o que para a gente chama de estágio probatório, só que são 3 anos. Por que 3 anos? O período é maior, Lília, no serviço público. Porque aqui você ganha estabilidade depois. Tá? Aquela prevista lá no artigo 41. Você continua sendo avaliado? Continua. Só que para você sair é aquilo que eu falava. Somente com processo administrativo disciplinar, onde serão lhe aplicadas penalidades, permitindo o contraditório e ampla defesa, ou então com uma sentença judicial transitada em julgado. Ok, pessoal? Então aqui a gente passa para eficiência. O que é eficiência, pessoal? E aí eu preciso que você me ajude. O que é eficiência? Eficiência. Fazer algo de forma eficiente. Da melhor forma possível. Tem gente que fala que eficiência é o seguinte: comprar mais barato, não importando a qualidade. Eu vou comprar, nossa, tá muito mais barato. Eu vou comprar essa caneta aqui, ó, a preta, eu vou comprar ela porque ela custa 1 centavo. A vermelha já custou R$1. R$1, 1 centavo, eu poderia comprar 100 dessa. E eu só poderia uma dessa. Só que essa daqui, na primeira rabisco, ela perde a tinta. Essa daqui dura 1 mês. Qual é a mais eficiente? Obviamente que é a mais cara, porque ela vai durar mais. Eu vou ter que comprar menos dela. A de cá é mais barata, só que eu vou ter que comprar muito mais, porque um rabisco ela já não funciona mais, tá? Então, nem sempre comprar mais barato, por exemplo, numa licitação, tá? É o mais eficiente. Só que não é dessa eficiência que eu estou falando. A eficiência que eu falo aqui, por isso que esse daqui só foi para você entender eficiência, tá? Oi? Pois é. A eficiência que eu falo aqui, pessoal, não é essa eficiência da compra, por exemplo, numa licitação. A eficiência aqui é em relação ao funcionário. Se você é aquele funcionário que chegou lá na penitenciária, ficou no Facebook o dia inteiro, ao invés de cumprir atribuições do seu cargo, querido, você não é uma pessoa eficiente para o serviço público, tá? Eficiência, você daria conta do seu trabalho. Você estaria fazendo seu trabalho da melhor forma possível, inovando para a administração pública, trazendo sugestões de coisas que melhorariam a produtividade do serviço. Está em conformidade com a produtividade. Agora, se é uma pessoa que chegou, ficou no telefone, tá tratando de assunto pessoal, depois foi lá para o Facebook, depois foi para a fazendinha no Orkut, depois ligou para a namorada e ficou brigando com ela, tá? Se é uma pessoa eficiente para o poder público, não. Você está deixando a desejar, você não está cumprindo com as suas obrigações, com os seus deveres, ok? Então, esses são os requisitos aqui do estágio probatório que a gente deverá seguir, ok, pessoal? Idoneidade moral, assiduidade, disciplina e eficiência, ok?
Um parágrafo 2º diz pra gente: não ficará sujeito a novo estágio probatório o funcionário que, nomeado para outro cargo público, já houver adquirido estabilidade em virtude de qualquer prescrição legal. Pessoal, muito cuidado com esse parágrafo 2º. Olha o que ele diz: não ficará sujeito a novo estágio probatório o funcionário que, nomeado para outro, grifa esse outro cargo público, grifa, destaca, põe em caixa alta aí, outro cargo público já houver adquirido estabilidade em virtude de qualquer prescrição legal. Ô, pessoal, a lei de quando, hein? 1952, muito cuidado. Porque se você passa num concurso, você passou num concurso em 1997, você passou num concurso em 97, você tem um cargo público efetivo de professor. Agora você fez o concurso para agente penitenciário, ok? Você já era efetivo, de acordo com o que está ali no parágrafo 2º, você já era efetivo. Você vem para o cargo de agente penitenciário agora, você não tem que cumprir estágio de probatório? Era aquilo que estava ali. Só que a lei é de 52. Ela tinha um entendimento diferente, que eu nem vou entrar nele agora. O entendimento dele era diferente, tá? O que você precisa saber aqui, então? O que você precisa saber é, hoje, essa regra não vale. A regra hoje é qual? Você era efetivo no cargo de professor. Hoje, você fez o concurso e passou para agente penitenciário. Você terá que cumprir estágio probatório? Sim, você terá que cumprir novo estágio probatório. O cargo, a carreira são diferentes, ok? Entendido, então? Cargo e carreira são diferentes. Terá que cumprir um novo estágio probatório. Legal? Vamos dar continuidade. Parágrafo 3º. Sem prejuízo da remessa periódica do boletim de merecimento de serviço pessoal, o diretor da repartição de serviço em que sirva o funcionário, sujeito ao estágio probatório, 4 meses antes da terminação deste, informará observadamente ao órgão de pessoal sobre o funcionário. Olha aí, aqui no parágrafo 3º, você vai puxar uma setinha e escrever do lado somente isso. Aí está te mostrando as formas, como ocorrerá a avaliação. A avaliação dele deverá ocorrer até 4 meses anteriores, tá? Então, está falando somente sobre a avaliação, legal? Parágrafo 4º também vai falar dessa avaliação. Parágrafo 5º vai falar desse parecer, que dará um parecer. Ao se contrário, a confirmação será dada vista ao estagiário pelo período de 5 dias. Isso daqui é a permissão do contraditório e da ampla defesa. A pessoa que está sendo avaliada nesse estágio probatório, ok? Se falar que não, ele não pode ficar. Se for negativo esse parecer, para essa avaliação, para que ele não continue no poder público, tá? Parágrafo 6º. Se o despacho do governador do estado for favorável à permanência do funcionário, seu chefe te avaliou mal. Mas o governador do estado mandou você ficar. Foi favorável. A confirmação não dependerá de qualquer novo ato. Tipo, o seu chefe tem que concordar com o governador? Não. Não. O governador falando que você deverá permanecer no seu cargo, assim deverá proceder. Dessa forma deverá ocorrer, ok, pessoal? Parágrafo 7º. A apuração dos requisitos de que trata esse artigo deverá processar-se de modo que a exoneração do funcionário possa ser feita antes de fim do período do estágio. Olha aí, apuração de idoneidade moral, assiduidade, disciplina e eficiência, elas deverão ser apuradas, ok? A apuração desses requisitos, então, deverão ser de modo que a exoneração do funcionário pode ser feita antes do período findo do estágio. Por quê? O estágio probatório, a gente viu que ele é de 3 anos. Então, eu tenho 3 anos para avaliar a avaliação dos critérios. Aí eu faço uma vertente em 2. Se o parecer for pela exoneração, porque ele não cumpriu requisitos, isso deverá ser feito dentro dos 3 anos. Por que dentro dos 3 anos, Lilian? Porque se ultrapassar 3 anos, se você continua em serviço depois desse período de 3 anos, eu vou entender que você
Corresponde aos 4 itens porque você adquiriu quem? Estabilidade. Então, por esse motivo, pessoal, se eu for exonerar esse servidor porque ele não cumpriu nenhum dos 4 requisitos no estágio probatório, Lilian, ele tem seus 4 para poder ser exonerado? Não. Ele pode ter idoneidade moral, disciplina e eficiência, mas ele não é assíduo. Só um já caracteriza essa penalização, tá, pessoal? Então, ele foi avaliado muito mal no estágio probatório dele. Eu tenho que exonerá-lo antes do término do fim dos 3 anos. Porque se ultrapassar 3 anos e um dia, eu presumo que ele adquiriu quem? Estabilidade. Porque eu, enquanto órgão competente, enquanto chefe, eu deveria tê-lo exonerado quando? Dentro do prazo de 3 anos. Porque após esse período, presumo que ele adquiriu estabilidade. Ok? Entendido, então? Se vai exonerar porque não cumpriu o estágio probatório, tem que se exonerar dentro do período de 3 anos. Por quê? Porque se ele fizer 3 anos em um dia, eu presumo que ele adquiriu estabilidade. Ok? Pessoal, vamos lá. Próximo assunto nosso aí seria da posse. Ok? Seria da posse. Da posse eu vou entrar nelas com vocês e a gente termina a posse e dá continuidade na próxima aula, tá? Então, eu só vou terminar a posse aí, para a gente finalizar a aula de hoje, e na próxima aula a gente dá continuidade, ok? Vamos lá, da posse. Posse a gente já viu, então, naquele primeiro momento que era, ok? Posse, então, é entrada em efetivo exercício. A posse, ela ocorre posterior a quem? Nomeação. Não é isso que a gente viu? Ok? Até onde a gente viu era isso daqui. Posse, pessoal, está lá no artigo 61 da Lei 869. Ok? É isso que a gente viu. Haverá posse, então, quando, pessoal? Quando? A posse será concedida eu tenho a posse que investe o cidadão em função gratificada, ok? Competentes para dar posse. Agora, tudo que é besteira a gente decora, não decora? Então agora você vai entender quem são as pessoas competentes para dar posse, ok? Você vai entender isso. Lilian, eu sou difícil demais para lembrar esse final da prova, não é não? Agora você vai lembrar. Você vai lembrar porque eu gosto de dia. Gosto de dia. Bobagem, todo mundo lembra. Então você vai... Você não fica lá, é o doce do camaro amarelo? Por que você não usa a sua inteligência, então, ao invés de falar doce do camaro amarelo, você vai falar goze dia. Você não esquece. Hã? Onde? Ah, é? Sabendo não, é? Vou lá cantar meu goze dia. Pessoal, vamos usar, então, nosso tempo para algo útil. Ao invés de escutar o Camaro amarelo, a gente vai querer dinheiro para comprar o Camaro amarelo, tá? Então, o nosso aqui, a musiquinha que não pode sair da nossa cabeça, é o goze dia. Quem é competente para dar posse? Goze dia. Por quê? Vamos lá? Governador do Estado. Ele é competente para dar posse. Se o governador do Estado não puder, quem vai poder? Secretários de Estado. Se o secretário de Estado não puder, ok? Quem vai poder? Os diretores de departamento.
E, na falta dos diretores diretores de departamento, quem? Aí, o A. Autoridades. Diz assim na lei, tá? Demais autoridades. Goze dia, goze dia, goze dia. Quem é competente para dar posse? Goze dia. Governador do Estado, secretário de Estado, diretor de departamento e demais autoridades. Você vai esquecer isso daqui? Nunca mais na sua vida, tá? Nunca mais na sua vida. Goze dia, pessoal. Criação minha, tá? Então, se você for espalhar, fala que a loura que te ensinou, ok? Goze dia, então, competências para dar posse. Legal? Aqui, eu não sei, nunca vi nenhuma outra pessoa falar de goze dia, não, tá? Bobagem é loura que gosta de falar. Então, se alguém falar, não sei. Eu criei isso daí e tenho falado com os meus alunos, tá? Vamos lá, pessoal. Passar, então, do goze dia. Para terminar. Continuidade, então. Artigo 63, agora em diante. Nem vou botar o número do artigo, não, vocês vão acompanhando comigo, tá? Fala que a posse deverá ter o quê? A lavratura de um termo, que é conhecido como termo de posse. O que é esse termo de posse, pessoal? Esse termo de posse nada mais é do que o ocorrido na posse. Quem tomou posse, para que cargo, datado, tá? E deverá o quê? Será assinado pelo servidor que estará entrando e pela autoridade que lhe deu posse. Ou seja, quando eu falo em autoridade que deu posse, qualquer uma daquelas pessoas competentes lá do artigo 62, ok? Então, qualquer um do goze dia. Então, o termo de posse ele deverá ser assinado pelo servidor ou para quem? Para qualquer uma das demais autoridades, ok, pessoal? Então, eu continuo posse na próxima aula, tá? Termino aqui e a gente continua a partir da próxima aula, ou seja, da nossa terceira aula, a gente dá continuidade a